Shalom, queridos. Agora é o Salmos 27. Nosso comentário tem que ser assim bem entendido e a leitura também, porque depende disso para que você possa ter um questionário respondido corretamente e mostrar com isso que você realmente está se refrigerando na palavra. A palavra vai ser assim: é eficaz, ela é viva. Ela é como martelo que esmiuça a pedra, ela é como fogo, e quando nós meditamos de dia e de noite, nós prosperamos. Então, temos que guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Então, vamos lá, nosso comentário. Salmos 27 trata da confiança em Deus, apesar dos perigos. Davi expressou grande confiança ao olhar para o futuro, porque Jeová era a sua luz, salvação e defesa. No entanto, muitos dos salmos começam com um lamento e terminam em confiança. Mas este começa com confiança, depois afunda em um lamento e finalmente ele eleva novamente a confiança em Deus. Ou seja, os temas em comum com o salmo anterior incluem o tabernáculo de Deus, a dependência do Senhor e a esperança na libertação divina. Este pode ser um salmo real, com características de um salmo de lamento. E está ligado ao Salmo 26. Vocês sabem que sempre está sendo um salmo ligado com o salmo anterior. Então, quando você começar, você vê o anterior, vê o 26, depois lê, depois continua lendo o 27, porque aí vai entendendo melhor. Sempre leia um capítulo antes daquele capítulo que você já leu para saber se é justamente a continuação do capítulo anterior, não somente nos Salmos, mas em qualquer livro da Bíblia. No passado, quando os inimigos de Davi avançaram contra ele, tropeçavam e caíam porque Deus o defendia. Portanto, Davi disse que no futuro ele não temeria se um exército inteiro montasse acampamento e se preparasse para atacá-lo. Porque ele já tinha experiência, como também vocês veem que quando ele vai matar o gigante, ele diz que já matou urso, já matou leão. Então, as experiências de vitória que Deus dava para ele, fazia ele confiar na próxima luta que ele ia enfrentar, saber que ia vencer também. Espero que na minha vida e na sua seja assim. Não esquecer do que Deus já fez e saber que Ele é o Deus do impossível, como Ele fez no passado, Ele faz no futuro. Saber que quanto mais vai passando as aflições, vão aumentando a dose das aflições, porque também Deus aumenta a dose da nossa fé. Então, é desse jeito que Deus trabalha com a gente. Você já viu Deus fazendo algo grande na sua vida? Aí na próxima vai ser coisa maior, porque também o investimento do inimigo vai ser maior. Ele não se conforma com a nossa vitória. Aí também Deus já nos preparou, a gente vai ter também uma vitória mais grandiosa ainda. E assim iremos até a volta do Senhor Jesus, com as lutas sempre sendo vitória para nossas vidas, porque Deus quer que o seu povo seja vitorioso. O maior presente que Deus poderia dar a Davi seria o privilégio de passar seu tempo contemplando e refletindo sobre as características maravilhosas de seu Deus. O salmista poderia conseguir isso bem em Israel, perto da Arca da Aliança, onde Deus localizou sua presença em um sentido especial. Ali os sacerdotes liam e estudavam a lei mosaica e adoravam a Deus com orações e cânticos. Essa era a maneira dele, você sabe sobre o tabernáculo, sabe que tem o altar de bronze, tem a pia de bronze, temos os pães da proposição, o candelabro, o altar do incensário e a arca do Senhor. Essa é a maneira deles chegarem até Deus, através do sacerdote que matava um cordeiro no altar de bronze, que ali representava Jesus. Então, nesse ritual que era dado pelo Senhor para adorá-lo, é nisso aí que o povo de Deus ficou sem esquecer da promessa de Gênesis 3,15,
porque Deus estava sempre fazendo uma maneira de lembrá-los, porque um dia Jesus Cristo haveria de vir e daria a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e hoje nós somos salvos, todos que recebem Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto aceitam Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus. Não somente os israelitas, essa nação especial, mas nós também, que somos gentios, estamos enxertados em Israel, somos salvos pelo Senhor. Então, nós não podemos nunca esquecer disso, porque Davi fazia desse jeito que não tinha Jesus Cristo ainda chegado. Então, a ligação dele era com o templo, com os elementos que estavam lá, que nós já sabemos quais são, já acabei de citar. Então, nós apenas lembramos, reconhecendo o amor incondicional de Deus, de ter vindo numa trajetória de Gênesis a Malaquias, mantendo o seu povo lembrando da promessa, através dele ter vindo tabernacular conosco. O tabernáculo é para que ele estivesse ali no Santo dos Santos, e o homem tivesse aquela esperança de estar sempre ligado a ele, até chegar ao seu filho, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O templo em vista aqui não era de Salomão, mas era, pois Salomão ainda não o havia construído. Provavelmente foi a tenda que Davi construiu em Jerusalém para abrigar a arca, que era a sucessora do tabernáculo mosaico, que ficava em Gibeão durante o reinado de Davi. Então, de qualquer maneira, o que substituiu o tabernáculo era do mesmo modelo, no mesmo modelo. E depois vem o templo, que não estava construído aqui nessa época, também no mesmo modelo, com aquele altar de bronze, ou tudo que eu já citei, os elementos que você já sabe, que nós temos vivido isso. Cada vez que a gente vai para um lugar secreto, a gente lembra de tudo que Jesus fez e que Deus fez para a gente esperar Jesus, e hoje nós já estamos com Jesus ao destra do Pai, intercedendo por nós, e estamos aguardando a outra promessa, que ele está vindo, como está escrito em Atos 1:11, que ele virá buscar a sua igreja, e nós iremos habitar numa cidade onde não precisa do sol nem da lua, porque Jesus é a nossa luz. Onde ele está, o brilho toma tudo, não precisa do sol nem da lua, e é assim que nós vamos viver. Então, como no bem conhecido Salmos 23, versículo 6, esta não é uma ambição de ser um sacerdote ou levita, mas para desfrutar da presença constante de Deus, que é tipificada por seu chamado. Seu desejo é habitar na casa do Senhor, contemplar a formosura do Senhor, inquirir em seu templo, e nós também desejamos estar com ele, contemplar o face a face. Então, aqui também a gente vê que Davi faz isso, não é porque ele quisesse tomar a posição de sacerdote, quisesse ser uma pessoa assim de chamasse atenção, que liderasse tudo, ele queria apenas estar na presença do Senhor. E nós devemos ser desse tipo também, não ter aquela ambição por posição no meio da igreja. A gente tem que ter aquele desejo de adorá-lo com nossos irmãos. Não temos que ter aquela coisa, eu vou porque hoje eu vou fazer um louvor lá, vou ser chamada na frente para orar, vou pegar o microfone, vou falar, vou conversar com Deus na vista do povo, hoje eu realmente vou ser conhecida. Não é essa a intenção de Davi, nem seja a nossa. A nossa intenção é que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Se o Senhor nos colocou com o microfone na mão, a gente deve glorificar o Senhor. Se colocou como alguém que louva, que é um levita, glorificar o Senhor. Se é alguém que prega a palavra, glorificar o Senhor. Toda a nossa intenção é que o que fizermos, que comamos, que bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. É isso que Deus quer de nós. E Davi estava nessa dimensão. O que ele queria era glorificar a Deus. Não estava interessado em se chamar a atenção das pessoas, mas ele queria chamar a atenção de Deus. Ao buscar o Senhor, Davi obteria sua proteção contra seus inimigos e uma base firme para a sua vida. Esses inimigos não o perseguiam até o santuário. A verdade, a verdadeira segurança do salmista veio em buscar refúgio no próprio Senhor. Se seu tabernáculo, no próprio Senhor, que seu tabernáculo apenas simbolizava
o tabernáculo simbolizava o próprio Senhor, e era isso que ele queria. Não, e sabia que ali ele estava refugiado em Deus, e seus inimigos não o alcançariam. Davi tinha certeza de que o Senhor o exaltaria acima de seus inimigos, eventualmente. E quando isso aconteceu, ele prometeu adorar o Senhor com sacrifícios e louvor verbal. Aparentemente, Davi não estava recebendo a ajuda de que precisava. Então, apelou fervorosamente ao Senhor. Na lei mosaica, Deus disse ao seu povo que se lembrasse dele, o povo que se lembrasse dele, se aproximasse dele em vez de abandoná-lo. Davi estava fazendo exatamente isso. Então ele pediu ao Senhor que não o abandonasse ou permanecesse em silêncio, quando ele pedia libertação. Ele lembrou ao Senhor que ele era seu servo, porque os senhores normalmente não negavam aos seus servos o acesso à sua presença. Deus poderia rejeitar o apelo de Davi, porque ele era um pecador. Então o salmista reconheceu a possibilidade de que Deus o rejeitaria. No versículo 10, provavelmente deveria ser uma declaração condicional. Se meu pai, o ponto de Davi neste versículo era o mesmo que aqueles que mais o apoiavam na terra o abandonassem. Ele sabia que o Senhor não o abandonaria. Davi precisava de instruções de Deus, pois seus inimigos estavam tentando pegá-lo. Ele temia que ele confessassem falsamente se o Senhor permitisse que ele caísse em suas mãos. Ele temia que eles o condenassem falsamente, se o Senhor permitisse que ele caísse em suas mãos. A confiança de Davi em Deus voltou e ele se alegrou com a perspectiva do livramento do Senhor. Ele encorajou a si mesmo e seus leitores a esperar por esse resgate e fortalecer-se com a fé em Deus. Os crentes podem permanecer positivos e confiantes sobre sua segurança espiritual à medida que se deleitam no Senhor. Quando o medo levanta a cabeça, a maneira de derrotá-lo é voltar a confiar em Deus. Pronto, tomemos o exemplo de Davi e vivamos assim, confiantes. Se a gente vive com o Senhor, se tem intimidade com Ele, não tem de que temer. Ele jamais vai desprezar aqueles que estão chegados a Ele. O apóstolo Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então, sejamos assim como Davi, como Tiago, próximo de Deus, e as vitórias são garantidas. No nome santo do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.